O Canadá faz acordo chocante com os Estados Unidos. Imagine um cenário onde a lealdade de décadas se estilhaça em 1000 pedaços por causa de uma única e audaciosa ameaça. Por mais de 70 anos, Estados Unidos e Canadá foram mais do que vizinhos. Foram parceiros comerciais inseparáveis, gigantes do comércio global, unidos por uma fronteira de mais de 8.000 quilômetros. Mas o que acontece quando essa parceria inabalável é colocada à prova por uma decisão que pode reescrever as regras do jogo? Preparem-se, porque a tranquilidade entre esses dois colossos está para acabar. Uma nova e explosiva etapa nas tensões comerciais entre Estados Unidos e Canadá está se desenhando, e a palavra-chave aqui é tarifa. Sim, Donald Trump, o ex-presidente americano, mas uma figura ainda com um peso imenso no cenário político, está mais uma vez redefinindo as regras do comércio com uma política que ele descreve como audaciosa e inflexível. E o resultado? Ondas de choque se espalhando por toda a tradicional parceria econômica que mantinha os dois países unidos. Pensem por um momento na escala dessa relação. Por décadas, a economia dessas nações esteve intrinsecamente ligada. Carros, same, de linhas de montagem em Ontário para as estradas americanas. Vigas de aço moldam arranha-céus. Alumínio alimenta indústrias e até produtos lácteos cruzam a fronteira diariamente. Apenas em 2023, o comércio bilateral superou a marca de 900 bilhões de dólares. O Canadá, sozinho, exportou cerca de 350 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos da América, incluindo mais de 60% de seus veículos e uma parcela enorme de seus metais. Mas agora, essa relação chegou a um ponto de inflexão. A tensão é palpável. Em cada conversa, em cada noticiário, os canadenses se perguntam abertamente: com amigos como esses, quem precisa de inimigos? É um sentimento que acende um debate acalorado. Será que o Canadá está realmente pronto para dar as costas ao gigantesco mercado dos Estados Unidos da América? Será que eles realmente podem redirecionar suas exportações de veículos e metais para construir laços mais profundos com a União Europeia? E o que isso significaria para as indústrias, para os trabalhadores e, pasmem, até para uma marca icônica como a Tesla? Os canadenses têm um plano, e ele é chocante: o ataque e a reação. Um duelo de gigantes. A mais recente cartada de Trump é simplesmente devastadora. Ele ameaçou impor tarifas que podem chegar a estrondosos 100% sobre veículos e metais canadenses. Uma proposta que deixou Ottawa atordoada e empolvorosa, correndo para encontrar uma saída. Voz de Trump: nós temos um déficit tremendo com o Canadá. Não vamos mais aceitar isso. Não, eu não sei se é bom para eles. Como vocês sabem, e eu sempre digo, vocês podem se tornar um Estado. E se forem um Estado, não teremos déficit, não precisaremos de tarifas, etc. etc. Isso não é apenas um aviso, é um verdadeiro tiro de canhão, mirando em uma das maiores artérias econômicas do Canadá. Os Estados Unidos importam mais de 2 milhões de veículos fabricados no Canadá anualmente. Pensem nas picapes que saem das fábricas de Ontário, nos SUVs montados em Quebec e em milhões de toneladas de aço e alumínio, essenciais para tudo, desde pontes até latas de cerveja. A justificativa de Trump: suspeitas de segurança nacional, e o desejo inabalável de proteger as indústrias americanas, ecoando seu famoso discurso América Primeiro. Há quem sussurre nos corredores do poder que, se essas tarifas não dobrarem o Canadá, medidas ainda mais severas poderiam vir, talvez mirando as exportações de energia, como petróleo e gás natural, que fluem para o sul a uma taxa de quase 4 milhões de barris por dia. Mas o Canadá não vai se render! Um alto funcionário canadense declarou com veemência: se nos atacarem, vamos revidar. Essa frase prepara o palco para um confronto direto. Um membro do parlamento canadense elevou a aposta, propondo uma tarifa de 100% sobre os veículos. Tesla, sim, a gigante dos veículos elétricos liderada por Elon Musk, se tornou o alvo. Nossa retaliação será muito mais cirúrgica do que isso, acrescentou a autoridade, sinalizando um golpe preciso, e não um ataque indiscriminado. Outro político reforçou: se as ameaças de Trump continuarem, vamos aplicar um imposto de 100% sobre todos os Teslas que cruzarem nossa fronteira. Porque Tesla é pessoal e é estratégico. A Tesla não é apenas mais uma montadora, é a joia da coroa da engenhosidade americana. Uma empresa de $1 trilhão que revolucionou o mercado de veículos elétricos. Mirá-la poderia incendiar uma tempestade política nos Estados Unidos da América, especialmente entre os fervorosos apoiadores de Musk, dando ao Canadá uma poderosa moeda de troca. Além disso, a Tesla já tem participação no mercado canadense,
de olho nas vastas reservas minerais do país para a produção de baterias, e vendendo milhares de Model 3S e Model Ys para compradores canadenses a cada ano. A ideia de atingir a Tesla não é apenas simbólica, é dinamite econômica. Em 2024, a Tesla vendeu mais de 50 mil veículos no Canadá, um mercado que abraçou os EVs graças a generosos subsídios e um forte impulso para a tecnologia verde. Uma tarifa do 100% duplicaria o preço de um Model Y de 50 mil dólares para 100 mil dólares da noite para o dia, caracterizando as vendas e impactando seriamente o crescimento da Tesla na América do Norte. Além do showroom, isso poderia atrapalhar os planos de sourcing de lítio e níquel ingredients-chave para baterias de minas canadenses em lugares como Sudbury e Manitoba. O próprio Musk já chamou o Canadá de um potencial divisor de águas para a cadeia de suprimentos da Tesla. Mas agora, essa visão está em risco. O Canadá está essencialmente dizendo: se você me impõe 100% de imposto, eu sufoco sua indústria automotiva, e vendo esses recursos para outro lugar, talvez para a Europa ou para a China. Mas será que o Canadá pode realmente se voltar para a União Europeia como uma alternativa viável? Essa é uma questão tão prática quanto provocadora. Os Estados Unidos da América não são apenas o maior mercado do Canadá. São o mais conveniente. Uma fronteira de 8.891 quilômetros significa que as mercadorias se movem de forma rápida e barata. Caminhões transportam peças automotivas de Windsor para Detroit em horas, não dias. As duas economias estão tão interligadas que 75% das exportações do Canadá, menos cerca de 450 bilhões de dólares, anualmente, vão para o sul. Substituir isso pela Europa, que está a um oceano de distância, não é tarefa fácil. Enviar um container de Halifax para Roterdã leva 2 semanas e custa milhares de dólares a mais do que uma viagem rápida para Nova York. Além disso, a IU tem seus próprios produtores de metais e automóveis, Volkswagen da Alemanha e Renault. França não estão exatamente desesperados por importações canadenses, quando tem opções locais. No entanto, Ottawa não está blefando quando diz que tem opções. O acordo econômico e comercial abrangente CETA, assinado com a IU em 2017, é uma verdadeira tábua de salvação. Ele já reduziu as tarifas sobre 98% das mercadorias, impulsionando as exportações canadenses para a Europa em 30%, desde que entrou em vigor. Pense em 60 bilhões de dólares em comércio até 2024. Ao contrário dos Estados Unidos da América, a IU não está flertando com o protecionismo. Seus 450 milhões de consumidores oferecem um mercado estável e aberto. A mídia canadense está fervilhando com discussões sobre como o CETA poderia amortecer o golpe se Trump realmente seguir em frente. Nossas mãos não estão atadas, vangloriou-se uma agência de notícias. Temos um plano B. Líderes europeus concordam, com alguns sugerindo que os acordos comerciais do Canadá são um sopro de ar fresco em comparação com as ameaças tarifárias de Trump. Peguemos o aço como exemplo. O Canadá exportou mais de 1 milhão de toneladas para a EU desde que o CETA entrou em vigor. E há conversas sobre projetos conjuntos de aço verde, produção de baixo carbono que se alinha com as metas climáticas da Europa. Ainda assim, analistas alertam: não é uma vitória fácil. A EU não pode substituir totalmente o mercado dos Estados Unidos da América. Os custos de transporte são o triplo do que seriam para Chicago. E as diferenças regulatórias significam que as peças automotivas canadenses podem precisar de retrabalho para atender aos padrões da EU. Além disso, a concorrência. Polônia e Suécia produzem aço, e a Espanha tem suas próprias fábricas de automóveis. Mesmo assim, o Canadá aposta que pode conquistar um nicho. Os minerais são um grande atrativo. O boom dos veículos elétricos na Europa precisa de lítio e cobalto. E o Canadá tem muito disso em lugares como a região de James Bay, em Quebec. Combine isso com o acesso livre de tarifas do CETA, e você tem uma proposta irresistível. Não estamos nos afastando dos Estados Unidos da América, disse um especialista em comércio em Ottawa, mas estamos mostrando que temos poder de barganha. A Europa é nossa carta na manga. A Tesla está no fogo cruzado dessa guerra comercial iminente, e não é coincidência. Além de seu peso simbólico, é um alvo prático. O Canadá tem sido um parceiro silencioso no crescimento da Tesla, fornecendo matérias-primas e comprando carros em massa. Uma tarifa poderia paralisar isso, fazendo os preços dispararem e as vendas desabarem. Imagine uma concessionária em Toronto com Teslas não vendidos se acumulando, ou uma fábrica em Michigan se esforçando para conseguir níquel, que agora está indo para a Alemanha. Mas não é apenas a Tesla.
Toda a indústria automotiva norte-americana está em risco sob o USMCA. A versão atualizada do NAFTA, aço, alumínio e peças cruzam as fronteiras diariamente. O Canadá envia 15 bilhões de dólares em peças automotivas para os Estados Unidos da América anualmente, alimentando fábricas em Ohio e Tennessee. Uma tarifa de 100% destruiria isso, elevando os custos para Ford, GM e Chrysler também. Os compradores americanos poderiam ver um SUV de 30 mil dólares saltar para 40 mil dólares. Enquanto cidades fabris canadenses como Oshawa enfrentam demissões, o impacto não pararia por aí. O México também está na jogada. Suas fábricas produzem 3 milhões de veículos por ano, muitos deles dependentes do aço canadense. Desestabilize isso, e toda a estrutura do SMC a balança. Ambos os lados poderiam perder muito. Por que meu caminhão custou 10 mil dólares extras? Um motorista de Ohio poderia perguntar: por que fechamos nossas fábricas? Um trabalhador de Windsor poderia responder. No entanto, o campo de Trump insiste que tudo isso é sobre segurança, mantendo empregos e recursos em casa. O Canadá, por sua vez, vê isso como intimidação. Se vocês nos empurrarem até aqui, eles insinuam, vamos vender para a Europa ou para a Ásia. A Ásia é uma aposta arriscada. Japão e Coreia estão longe, e não há acordo de livre comércio com a China. A EU é a verdadeira candidata. O CETA é ambicioso, elimina tarifas, harmoniza regras, abre portas. O Canadá já aumentou suas exportações de metais para lá, e as peças automotivas poderiam seguir o mesmo caminho. Imagine montadoras alemãs como a BMW obtendo aço da Nova Escócia, ou startups francesas de veículos elétricos comprando lítio de Thunder Bay. Não, é tão fácil quanto o mercado dos Estados Unidos da América. Os tempos de envio se estendem para semanas, os custos aumentam, mas é uma tábua de salvação. Além disso, o impulso da EU para o clima se alinha com os pontos fortes do Canadá. Aço verde e minerais de bateria poderiam forjar uma nova parceria. Se os Estados Unidos da América dobrarem a aposta no protecionismo, Canadá e Europa podem até formar um bloco, marginalizando a influência americana. Esta não é apenas uma briga de dois. A EU poderia entrar em cena, acelerando as conversas com o Canadá, se Trump pressionar demais. Vamos agilizar as negociações, ponderou um oficial de Bruxelas, sugerindo um realinhamento comercial global. O México também poderia se inclinar para a Europa. Dividindo a unidade da América do Norte, o Canadá está jogando um jogo de longo prazo. O comércio global está mudando. E eles estão dizendo, não estamos sozinhos. Abandonar totalmente os Estados Unidos da América é arriscado. A Ports é muito valiosa, com 2,5 bilhões de dólares em mercadorias cruzando a fronteira diariamente. Mas a Europa é um plano B crível, mesmo que não seja fácil. A concorrência é feroz, o envio é caro, e o mercado dos Estados Unidos da América ainda é o rei. Não subestimem o Canadá. Eles avisam. Temos opções. Guerras comerciais raramente coroam vencedores, apenas perdedores machucados. Os preços disparam, as fábricas fecham, as tensões aumentam. Já vimos isso antes. Em 2018, as tarifas de aço de Trump provocaram contratarifas canadenses sobre 12 bilhões de dólares em produtos americanos. Pensem em uísque e ketchup. Após meses de impasse, eles chegaram a um acordo. A história poderia se repetir? Talvez os Estados Unidos da América reduzam a tarifa para 25%. O Canadá pula o imposto sobre a Tesla. E ambos reivindicam a vitória. Ou talvez a briga se arraste, com a Tesla e os consumidores pagando o preço. O Canadá está realmente falando sério sobre a Europa. Ou isso é um blefe para forçar a mão de Trump. Só o tempo dirá. Mas as apostas são altíssimas para estradas siderúrgicas e marcas icônicas como a Tesla. E você, o que pensa dessa disputa? O Canadá está tomando a decisão certa ao buscar novas alianças? Ou essa é uma aposta arriscada? Demais! Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se este vídeo te ajudou a entender a complexidade dessas relações comerciais, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas análises sobre os temas mais quentes da economia global. Até a próxima!